Faz parte, né? Quarentena é isso. E, bom, se alguém conseguir pedir lá depois para mutar o microfone, tudo bem, mas vamos indo, vamos tocando aqui. Pessoal, vamos lá. Pequena recapitulação do que aconteceu na última aula, que a gente terminou basicamente com a Inconfidência Mineira, com Tiradentes. E o finalzinho de 1700, né, e dali para frente, já viria um dos que foi, eu acho que um fator decisivo na história do nosso país, que foi a vinda da família real para o Brasil, conhecido nesse período, né, como o Brasil Joanino, porque Joanino de Dom João VI. Antes, vamos dar um pequeno contexto do que estava acontecendo na Europa. A gente tem que sair um pouco aqui do Brasil para entender o que levou eles a saírem de lá e virem aqui para a terra dos papagaios. Na França, nesse exato momento, está acontecendo o Napoleão, basicamente. Ele está lançando guerras por toda a Europa em busca do maior domínio possível de territórios e está enfrentando um grande problema com a Inglaterra. Inglaterra, que era uma potência na época também, e o Napoleão não conseguia combater ela quase de igual, era muito difícil. Então ele decide cortar todas as vias possíveis da Inglaterra se manter estável. E o jeito mais fácil de fazer isso era como? Lançando um bloqueio continental. Como a Inglaterra é uma ilha, ele simplesmente proibiu todo mundo de comercializar com a Inglaterra. E ninguém era louco de fazer o contrário, porque era o Napoleão, era uma potência militar, era impossível de vencer ele na época. O único que tinha chances era a Inglaterra. Só que Portugal se viu numa situação muito complicada, porque ele tinha uma dependência econômica enorme com a Inglaterra. Inglaterra que fez inúmeros tratados econômicos com Portugal, como de panos e vinhos, e não tinha como Portugal simplesmente falar, vou acatar as ordens do Napoleão e vai ficar por isso mesmo, né? Ele tinha que comercializar com a Inglaterra. Então Napoleão ficou naquela, falou, ó, Portugal, já que você não vai parar, serei obrigado a te atacar. E ele fez isso. Ele vai e lança investidas contra Portugal, e aí isso foi o motivo decisivo para a família real sair daqui. Só que, no meio desse caminho ainda, para ajudar, a rainha Dona Maria I, que era a rainha que concedeu perdão a todo mundo, menos o Tiradentes, na Inconfidência Mineira, né? Ela perdeu a cabeça. Ela ficou completamente maluca. Inclusive entrando para a história como a rainha louca, Dona Maria Louca. Ela é uma rainha muito boa, enquanto tinha ainda sua sanidade mental. Foi conhecida como a piedosa, até, inclusive. Só que aos poucos ela foi perdendo a lucidez e teve que ser afastada e colocar o seu filho como príncipe regente, o estava efetivamente atuando de maneira política, né? O Dom João VI. E Dom João VI, vendo toda essa situação de que Napoleão ia invadir, ele faz uma saída estratégica para o Brasil. Foi meio às pressas? Foi. Mas também teve um quê de estratégia no meio, né? Ele pensou sim no que ia fazer, não foi tão às pressas como a maioria dos livros de história contam, né? De que ele só simplesmente pegou tudo correndo, enfiou tudo dentro dos barcos e saiu, né? Foi a prova de que foi até organizado que deu tempo de empacotar os livros, a biblioteca real para vir junto, né? Inclusive a Dona Maria, aí uma das provas de que ela estava completamente louca, enquanto estavam arrumando as coisas, meio correndo, lógico, ela falou até para a corte: calma, calma, vão mais devagar, senão vão achar que a gente está fugindo. E no fundo estava fugindo. E o que aconteceu com isso? A gente tem na primeira vez na história uma inversão política, que é essa inversão brasileira. A sede do governo sai da metrópole para ir para a colônia. Aqui uma imagem da Dona Maria I, a coitada que perdeu a cabeça,
ficou completamente louca. Tem os relatos de que ela gritava histericamente, ouvia vozes, sonhava que o pai dela era um tronco de carvalho que estava balançando para cair na beira do inferno. Ela realmente ficou uma situação bem triste, em chegaram a ponto de trancar ela no Paço Real, ali na Praça 15 de Novembro, no Rio de Janeiro, e os relatos dizem que se ouvia na rua de madrugada os gritos dela. Aqui o Dom João VI, você percebe que não era muito belo. Também tem todas aquelas histórias que Dom João VI era um cara meio porco, que adorava frango e escondia coxinhas de frango dentro do terno, das camisas, né? E realmente ele gostava muito de frango, só essa parte de esconder dentro do terno eu acho meio bizarra, mas também não duvido que tenha acontecido. E essa bela mulher é a esposa dele, a Dona Carlota, que eles se odiavam. Casaram por questões estatais, né? Carlota tentou dar golpe, era ninfomaníaca, era uma loucura. Aqui a chegada da família real para uma missa. Inclusive, uma curiosidade, quando eles chegaram aqui no meio do caminho, aqui no oceano, teve uma infestação de piolho. E todas as mulheres foram obrigadas a raspar as suas cabeças. E quando elas chegaram aqui, toda aquela corte com a cabeça raspada, as mulheres daqui resolveram raspar a cabeça também porque acharam que era moda na Europa. E então imagina a cena linda que era, todo mundo de cabeça raspada, as mulheres, né? Algo extremamente bizarro. Assim que chegaram aqui, eles logo se estabeleceram na Quinta da Boa Vista, nesse prédio, que infelizmente pegou fogo alguns anos atrás. O Museu de História Nacional, que era um dos maiores, um museu mais importante da história do Brasil, foi uma perda inestimável, né? Aqui o Paulo perguntando, professor, a família real deixou alguém no comando de Portugal ou ficou a domínio francês? Portugal, na época, contou com a ajuda do exército inglês para conseguir combater o Napoleão. Então ficou um regime meio esquisito lá, porque o Napoleão chegou a invadir, a Inglaterra assumiu no meio, então ficou uma situação meio bizarra, até que depois a gente vai ter aqui a Revolução do Porto, que, que foi uma resposta a essa situação estranha, né? Porque militares portugueses estavam tendo que responder a militares ingleses, né? Vamos lá. Eli Edson, por favor, mute seu microfone. Com isso, a gente tem, assim que a família real chega aqui, Dom João VI, ele emite alguns tratados justamente para viabilizar a vida aqui na colônia, né? O primeiro deles é a abertura dos portos, em 1808 mesmo, em que ele determina o fim do pacto colonial, de que o Brasil só poderia comercializar com Portugal, e estabelece assim o livre comércio para quê? Principalmente vender para a Inglaterra, né, que ajudou eles tanto militarmente lá como na travessia do oceano. Outros tratados, e os dois foram esses daqui em 1810. O Tratado de Comércio e Navegação, em que ele alterava as tarifas alfandegárias, os impostos, colocando mercadorias estrangeiras com 24% de impostos, mercadorias portuguesas com 16% de impostos e mercadorias inglesas com 15%. Aí está a prova do grande favorecimento que estava dando aos ingleses, colocando até os impostos mais baratos do que o de próprio Portugal. Um outro tratado muito importante também no mesmo ano, o de aliança e amizade. Inglaterra já estava no ritmo da Revolução Industrial, já não era interessante a existência da escravidão. E Portugal fala que vai extinguir gradualmente o tráfico negreiro, toda a escravidão no Brasil, coisa que sabemos que não aconteceu. Mas era o tratado.
E, vamos lá, só uma pergunta antes. Por que Portugal só conquistou o Brasil nas Américas? Basicamente, foi muito por conta do Tratado de Tordesilhas, né? Que todo o território ao lado direito era de Portugal, ao lado esquerdo, a Espanha. Ainda que Portugal desrespeitou muito o Tratado de Tordesilhas e invadiu a oeste o Brasil, conquistando mais territórios do que lhe era devido no tratado. Mas foi basicamente por conta disso, por conta do tratado que ele tinha com a Espanha, cortando a América no meio, né? Bom, assim que o Dom João VI chega aqui, ele também faz algumas benfeitorias na administração local, estabelecendo instituições mínimas também para o Brasil operar com a colônia aqui. Institui a liberdade de imprensa, criando o primeiro jornal oficial, que é a Gazeta. Liberdade de imprensa também naquelas, mas já era algo que não era sequer imaginável, né, de existir antes, com o Brasil Colônia, um jornal aqui. Cria-se o Banco do Brasil, o Teatro São João, a Biblioteca Real do Rio de Janeiro, a Real Fábrica de Ferro, que é uma conhecida nossa aqui em Peró, a Fazenda Ipanema, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e institui as primeiras faculdades no Brasil. Faculdades de Medicina, depois vem Direito, tudo mais. E nisso você percebe que ele está dando todo um ambiente mínimo de conforto também para a sua corte, fazendo essas criações. Aqui está o Teatro São João, como é que ele era na época, e uma imagem dele hoje, bem diferente da, daquela pintura, né? Mudou bastante. Mas o legal, principalmente do Rio de Janeiro, é que muitos desses prédios e construções ainda existem. Às vezes alterados, como o teatro, mas eles ainda estão lá. Aqui a Biblioteca Real, uma biblioteca fantástica, tem obras extremamente raras lá, com primeiras edições do Machado de Assis, Lusíadas, realmente incrível. Aqui, a nossa Fazenda Ipanema. Se eu não me engano, na biblioteca, até ela serviu de inspiração para algumas partes do Harry Potter, junto com a biblioteca que tem no Porto, né? Boatos, não sabemos se é verdade, mas realmente é bem plausível isso. Aqui é a fábrica de ferro da Fazenda Ipanema. E na fábrica de ferro da Fazenda Ipanema, a gente tem uma curiosidade muito bacana. Esse senhor aqui é o Van Hagen. Ele foi o maior historiador do país, considerado o pai da história do Brasil, descobriu inúmeros documentos, colocou muitos documentos públicos que estavam perdidos. E Dom Pedro II colocou ele como, vamos dizer assim, presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil para pesquisar sobre a história do Brasil, e ele fez a maior obra que se tem notícia sobre a história do nosso país. Ela está disponível no domínio público, se quiser eu compartilho com vocês. É uma obra gigante, 600, 700 páginas cada volume, mas, como disse, ele descobriu coisas incríveis, colocou muitos documentos inéditos ali, e ele nasceu na Fazenda Ipanema. Ele era sorocabano, na época ali, Iperó fazia parte da vila de Sorocaba, e ele estava sepultado na frente ali do General Osório, aqui do Colégio Dom Aguirre, dentro daquela estátua que tinha ali. E em 2016 foi feita a exumação dos restos mortais dele, por uma questão de segurança, porque ali podia bater algum veículo, né, e estragar o monumento. E a mulher que participou da exumação, foi a arqueóloga responsável, foi a mesma que exumou o Dom Pedro I. Então aqui algumas imagens da exumação dele, dos restos mortais. Aqui um pedaço da caixa, né, que sofreu com a infiltração desde os anos 70 até 2016, que ela ficou ali, né? E os restos mortais dele hoje descansam no Mosteiro São Bento. E é uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem, que o maior historiador do país era sorocabano e está aqui em Sorocaba, né? A casa que ele nasceu ainda está aberta à visitação na Fazenda Ipanema.
E vamos lá, continuando. Outros fatores importantes. Logo depois que a família real chega aqui, vem uma sucessão de acontecimentos que vão desencadear na independência do Brasil. 1815, Napoleão perde a guerra, tem-se o fim da Guerra Napoleônica e o Dom João aqui eleva o Brasil ao Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. O que queria dizer com isso? Ele tira o Brasil da posição de colônia e bota de igual com o Portugal. Ele transforma tudo em um grande estado. Com isso, facilita a sua administração. No ano seguinte, temos a Missão Artística Francesa no Brasil, em que vem um artista que mais representou o cotidiano do Brasil, o Jean-Baptiste Debré. Tem obras dele, se não me engano, no Museu do Itaú Cultural, em São Paulo. Vou colocar depois algumas imagens dele aqui. E no mesmo ano temos a morte da Dona Maria a Louca, em que ela ficou trancada alguns anos no convento do Carmo por completa histeria dela, né, com essa questão da falta de lucidez. Acredita-se até que alguma tentativa de diagnóstico, né, de que ela tinha uma esquizofrenia. Depois pesquisem um vídeo do Eduardo Bueno sobre a missão artística francesa, que ele conta muito mais, foi um movimento muito bacana mesmo. Até nesse ano da missão artística foi criada a Escola Belas Artes no Rio de Janeiro. No ano seguinte já, temos a Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana foi uma revolução muito importante também, porque ela chegou a criar-se uma república no Brasil. A elite, e elite tanto urbana quanto rural, se unem, insatisfeitas com o governo, insatisfeitos com os impostos que foram colocados, né? Resolvem lançar um novo país, vamos dizer, né? Eles decidem que a república é o caminho. Eles, como ricos, iam manter os escravos, lógico, iam extinguir os impostos que a colônia tinha criado, criam uma bandeira e chegam a instituir uma república provisória no Brasil. Inclusive, a bandeira desse movimento se tornou a bandeira de Pernambuco hoje. Foi muito inspirada, né? A base da bandeira é a mesma. E o que aconteceu? Basicamente, Dom João VI mandou todas as tropas possíveis para lá, matou os revoltosos e aquele esquema padrão dessa época, né? Mata, esquarteja, bota em praça pública, bota para os cavalos arrastarem. Teve até um deles, se não me engano, eles chegaram a desenterrar o cara, esquartejar ele e deixar em público para depois enterrar de novo, só para mostrar o exemplo, né? Mas a importância dessa revolução foi por causa disso. Eles chegaram a instituir uma primeira república aqui que foi severamente massacrada. E sim, Laura, o Buenas Ideias, o Eduardo Bueno, ele fez um vídeo da Maria Louca, lá ele conta alguns episódios da completa maluquice dela, né? Muito bom esse vídeo também. Aqui o convento do Carmo, onde Dona Maria ficou. E aqui ele hoje, um pouco com interferência urbana moderna, né, com um prédio gigantesco por trás, mas ele ainda existe ali. Aqui uma moeda de época, que tem a Dona Maria e o Dom João. É uma moeda um pouco mais antiga que esse período, mas representa bem. Aqui quando eles hasteiam a bandeira da Revolução Pernambucana, né, que deu a origem à bandeira de Pernambuco hoje. E no mesmo ano da Revolução Pernambucana, chega a Imperatriz Leopoldina ao Brasil, esposa do Dom Pedro I. Reza toda a história que a comitiva que foi enviada para pedir a mão dela em casamento foi absurda, 40 carruagens de cavalos brancos que chegaram lá, ela casou por procuração, né, mandou um representante lá para se casar com ela, entregou
como se fosse um camafeu, um pequeno porta-retrato com a imagem de Dom Pedro. Ela na hora se apaixonou por ele, aceitou o casamento e perguntou pro diplomata que estava ali, né? Ele gosta de mineralogia, adora botânica, ele é apaixonado. E Dom Pedro não sabia nada. Dom Pedro era um ótimo pianista, ele era um ótimo músico, mas não era um cara voltado aos estudos, como a Imperatriz era. A Imperatriz era simplesmente fantástica, extremamente culta e coitada, imagine o nível. Quando ela chegou aqui no Brasil, eles riram da cara dela porque ela trouxe livros, porque ela gostava de ler. Era nesse nível. E ela se tornou muito amiga do José Bonifácio, que virou um ministro do Dom Pedro I, e eles que articularam muita coisa política no Brasil. Depois eu vou até comentar mais sobre a morte dela. Infelizmente, ela praticamente morreu de desgosto aqui por conta do Brasil e das atitudes do Dom Pedro, que maltratava ela, em questões com a Marquesa de Santos, tudo mais. Depois disso, chegada da Imperatriz Leopoldina aqui, com o casamento deles, temos em Portugal, em 1820, a Revolução do Porto, em que a elite portuguesa, junto com o apoio dos militares portugueses, se revolta com a situação que eles estão, tendo que se submeter a militares ingleses, uma situação completamente vexatória para um país que é Portugal, uma das maiores potências da época, e eles exigem algumas mudanças. Que Portugal seja uma monarquia constitucional, não seja mais absolutista. Tiveram um péssimo exemplo com Napoleão ali. Exigem que Brasil volte ao seu status de colônia, o retorno do pacto colonial, e querem o Dom João VI de volta em Portugal para voltar tudo literalmente ao status quo anterior, menos com essa questão do absolutismo, querem que ele seja limitado pela Constituição. E não tem como. É muita pressão e Dom João VI tinha um risco enorme de perder Portugal nessa, de ficar aqui. Então ele tem que voltar para Lisboa e ele deixa aqui, em 1821, seu filho Dom Pedro I como príncipe regente do Brasil e volta a Lisboa. Inclusive, dizem, né, que quando ele estava se despedindo do Dom Pedro, ele fala, filho, né, se for necessário, torne o Brasil independente antes que outros o façam. Aqui a imagem mais conhecida do Dom Pedro I. Dom Pedro I, apesar de ser um príncipe português, era o típico brasileiro. Tem relatos que falam que ele nadava pelado na praia do Flamengo, era mulherengo, saía para escondido, farrear, mas era um cara que realmente abraçou a causa brasileira e ele ficava realmente chateado e bravo de que Portugal zombava dele, falava ele que ele era o rapazinho brasileiro, extremamente pejorativo. Aqui, Dona Leopoldina, a imperatriz, e o período de regência de Dom Pedro I aqui, que foi curto até, né? Em que o Dom Pedro ficou dividido nessa briga de não de, do Brasil não querer ser colonizado. Pessoal, os slides estão aparecendo? Sim, sim, sim. Bom, pessoal, para quem não está aparecendo, deve ser algum problema momentâneo aí, tá? Dá uma esperadinha que acho que daqui a pouco já retorna aí. Então, o Dom Pedro I, ele tava numa. Eu acho que deve ser quando eu mudo. Acho que já vai voltar, vou mudar mais devagar os slides. O Dom Pedro I, ele tava nessa dúvida. Brasil não quer ser colonizado de novo, do modo que era, e Portugal quer que volte tudo do jeito que estava. Então ele fica uns anos nesse conflito entre saber se ele aceita isso, se não aceita, né? A corte de um lado e o Dom Pedro pendendo para o lado do Brasil, né? A Andressa perguntando, professor, Dom Pedro, quando se tornou príncipe regente, ainda era muito novo?
Já ouvi falar que era um conselho que tomava as decisões por ele, no começo. Isso foi com o Dom Pedro II. O Dom Pedro II, ele assume a regência, vamos dizer, com 8, 9 anos de idade. E aí que se cria as regências no Brasil, os conselhos de regência no Brasil. Tem a regência trina, una, até o golpe da maioridade dele. Mas é com o filho do Dom Pedro I, o segundo. E Dom Pedro I, voltando, fica nessa dúvida. Se ele acata as decisões da corte, que ele já não estava engolindo muito, porque ficavam falando que ele era o brasileiro, ele era o rapazinho, era um príncipe insolente, e a corte de lá exigia a volta do Dom Pedro. E o que eles iam fazer? A corte ia trazer Dom Pedro de volta para Portugal, ia colocar ele para estudar pela Europa. Basicamente, botar ele fora da sede administrativa do governo para não ter interferência. Outra pergunta aqui. O Dom Pedro, mesmo nascendo no Brasil, não era considerado brasileiro? É que quando o Dom Pedro II nasce e assume, o Brasil já era independente. Então daí ele não tem mais essa questão de ser zombado como brasileiro de maneira pejorativa, né? Ele já era uma nação própria. E em 1822, no começo do ano, Portugal manda tropas para cá, com militares exigindo que Dom Pedro volte imediatamente a Portugal. Dom Pedro fica receoso, não sabe o que fazer, porque ao mesmo tempo que ele gostava do pai, ele não queria bater de frente com o pai tanto assim, mas a situação não estava ajudando, né, com toda a corte dele ali xingando ele, zombando dele, exigindo coisas, até que nesse dia tem-se um clube da resistência, coletam 8.000 assinaturas, José Bonifácio arruma elas, deixa escrito bonitinho, entrega a Dom Pedro, falando, Dom Pedro, o povo quer que você fique aqui no Brasil. Entrega para ele, ele vê aquilo, aquele monte de assinatura, aquele mundo de coisa. Imagina coletar 8.000 assinaturas na mão naquela época, e ele decide ficar. Ele sai na praça ali do Paço Imperial, no Praça 15 de Novembro, na janela, na sacada, e diz: se é para o bem da nação, diga ao povo então que eu fico. E ele nomeia também nesse mesmo momento o José Bonifácio como um de seus ministros, que vai ser um cara fantástico para a história do país. Então, o dia 9 de fevereiro de 1822 ficou conhecido como o dia do fico, em que ele diz essa frase na sua sacada, e pouco tempo depois ele institui o decreto do cumpra-se, deixando mais tensa ainda a situação com Portugal, que todas as decisões das cortes portuguesas só valeriam no Brasil se o príncipe regente autorizasse. Aqui uma pintura do dia do fico, bem mais glamourizada, lógico, né? Que eu vou mostrar aqui para vocês como é que é essa sacada de verdade. Esse daqui é o prédio do Paço Imperial, da Praça 15 de Novembro. Essa janela à direita, que tem um banner branco, era nessa janela. Curiosamente, não sei em que momento o governo brasileiro achou que era uma ótima ideia botar um banner aonde teve um dos atos políticos mais importantes do Brasil. Inclusive, isso virou piada em Portugal. Ter esse banner aí tampando o lugar do dia do fico, né? Esse daqui é o José Bonifácio, ministro que virou muito amigo da Leopoldina, da esposa do Dom Pedro, que ambos eram grandes intelectuais. E nessa situação, o Brasil vai cada vez se complicando mais com Portugal, ficando uma situação cada vez mais tensa, mais difícil. Ó, o Gustavo colocou aqui talarico. E teve até boatos sobre isso, de que José Bonifácio talvez tenha ficado com a dona Leopoldina, né? Mas a Leopoldina era extremamente apaixonada por ele, por ele, Dom Pedro, né?
E o José Bonifácio era muito amigo do Dom Pedro I, por mais que tivessem 35 anos de diferença. Eles tinham essa conexão intelectual mesmo, que o Dom Pedro não tinha, não era muito afetuoso, né? Não gostava muito. Apesar de ser um cara extremamente inteligente. Em 1822, Dom Pedro I tem que fazer uma viagem a São Paulo para acalmar uma revolta que estava começando a ter aqui e para angariar aliados também por aqui. Nessa viagem que ele faz aqui por São Paulo, ele passa por Pindamonhangaba, uma cidadezinha muito simpática chamada Areias, pequenininha. Inclusive nessa viagem ele até para numa fazenda para almoçar. Ele entra na cozinha, pergunta se o almoço está pronto para a senhora que estava lá cozinhando. A senhora brava, nem olha quem quer, fala: ó, tá meio pronto, se você quiser você pega um prato, come aqui, senta aí porque eu não arrumei nada. Ele pega, come ali, aí chega depois o resto da tropa e fala: viu, você acabou de dar um esporro no Dom Pedro. A mulher nem viu que era imperador, mas ele era um cara muito tranquilo, ele não ligava para essas coisas. E nessa viagem ele acaba conhecendo uma das mulheres também mais polêmicas do Brasil, a Domitila de Castro, conhecida mais carinhosamente por ele como Titila, que é a Marquesa de Santos, que hoje a Marquesa de Santos está enterrada no Cemitério da Consolação, que ela doou, inclusive, o terreno. A casa dela ainda existe em São Paulo, e ela vira um dos grandes amores da vida do Dom Pedro. Dom Pedro coloca ela para morar na frente do palácio, e ela é uma das grandes causas de desgosto da Leopoldina, que faz ela, inclusive, falecer, né? E tem um livro do Paulo Resutti, inclusive, eu vou falar mais dele aqui, que ele traz à tona todas as 96 cartas que o Dom Pedro trocou com a Marquesa de Santos, falando que Dom Pedro I ia conhecer os cofres da Marquesa, a Marquesa chamava o Dom Pedro I de demonão. Eles tinham um caso de amor maluco e o Dom Pedro faz toda questão de colocar ela dentro da corte, porque todo mundo odiava a amante do imperador, né? Odiava sim, né? Não gostava. Inclusive, uma das joias mais conhecidas do Império do Brasil é o colar que ele dá à Marquesa, que tem um busto dele. Então, imagina como era a situação, né? Ele tem filhos com ela, a Duquesa de Goiás, se não me engano, é o nome da filha, e outros. E Dom Pedro teve inúmeras amantes e inúmeros filhos fora do casamento, né? Aí, se quiserem, depois até faço aulas falando mais sobre isso. E quem quiser conhecer mais sobre isso, temos o maior pesquisador e biógrafo sobre eles, que é o Paulo Resutti, que tem canal no YouTube, direto faz live, e eu vou ter novidades sobre ele mais para frente aqui. Em 1822, enquanto o Dom Pedro está viajando em São Paulo, a Leopoldina se torna rainha aqui, né? A rainha não, se torna regente aqui, e ela recebe uma carta de Portugal exigindo imediato retorno do Dom Pedro e criticando diversos privilégios que o Brasil estava tendo, que era Dom Pedro nomeando ministro, tocando a vida por aqui. Então, Má, é isso que eu vou comentar agora sobre a Leopoldina ter assinado a independência. No momento em que ela recebe essa carta, ela chama José Bonifácio, eles leem essa carta e a Leopoldina decide: é agora o momento para tornar o Brasil independente. Leopoldina, junto com José Bonifácio, escrevem a carta já da independência do Brasil e mandam um mensageiro levar ela imediatamente para o Dom Pedro, dar o aval final, né? Que, querendo ou não, ele ainda era o imperador, por mais que ela tivesse ali na regência e tivesse condições políticas de decretar por si só a independência. Dom Pedro II está voltando, ele está à beira do Riacho Piranga, montado num mulo, numa mula inteiro maltrapido, roupa suja, né? Com dor de barriga. Na oitava vez ele para ali para ir no banheiro, que estava realmente uma situação deplorável, em que chega um mensageiro e entrega as cartas do José Bonifácio e da Imperatriz Leopoldina para ele, né, para o padre. E tem essas cartas na íntegra, dá para achar, em que a Imperatriz fala: a situação agora realmente não dá mais, agora é o momento da gente se libertar de Portugal,
tornar o Brasil independente, esse Brasil que a gente tanto ama. Espero que você, né, entenda essa situação. O José Bonifácio também aconselha. E o padre lê isso, entrega pro Dom Pedro. O Dom Pedro fica puto da vida. Ele joga as cartas no chão, pisa nelas. O padre depois pega essas cartas e guarda. Ele para, anda um pouco, respira, pergunta pro padre o que você acha. O padre fala: se não o faz agora, não você será submisso a Portugal. O Brasil deve se tornar independente. Então daí o Dom Pedro sai, vai ali no Morrinho do Ipiranga, junta todo mundo que está em volta, que são poucas pessoas, são umas 15, e tudo isso relatado por inúmeras cartas, todos testemunhas oculares do fato. Em que daí ele saca a sua espada, dá o discurso da independência e fala, declarando a independência, que o Brasil se tornará independente a partir de agora, rasgando as braçadeiras portuguesas do seu ombro, e fala que será independência ou morte. O Brasil será independente de qualquer maneira. E ali é declarada a independência do Brasil. E aí tem um período aí de conflito armado, né, contra a independência, mas logo é resolvido, estabilizado. Em 1º de dezembro tem-se a coroação do Dom Pedro I. Aqui a Marquesa de Santos. O Gustavo perguntando, professor, Dom Pedro morreu, né? O Dom Pedro ele morre em 1834 de tuberculose em Lisboa, no mesmo quarto que ele nasce no Palácio de Queluz, porque ele é obrigado a ir para Lisboa para combater o próprio irmão que estava tentando roubar o trono da sua filha, irmã do Dom Pedro II, a Maria II. Será tema da próxima aula, a gente vai falar disso. Essa daqui é a Marquesa de Santos, a Titila. E aqui uma foto dela com 68 anos de idade, já mais idosa, né? Mais bacana que tem-se uma imagem real dela, né? Aqui o quadro do Pedro Américo, né? Da Independência. Curiosamente, ele é muito igual a um quadro do Napoleão, que serviu de base. Esse quadro está hoje no Museu de Ipiranga. Ele está fechado, vai abrir daqui 2 anos, no segundo centenário da independência do Brasil. É um quadro gigantesco, uma sala, uma parede de uma sala inteira. Aqui é o Riacho Ipiranga, em São Paulo. Esse daqui, esse monumento que vocês veem é o Monumento da Independência. É a cripta onde está o Dom Pedro I, a Imperatriz Leopoldina, e a segunda esposa do Dom Pedro, a Amélia de Lichtenberg. Mais para cima, ali ficou o Museu do Ipiranga. Então foi às margens desse rio que Dom Pedro deu um cagão e declarou o Brasil independente. E aqui vem uma das partes mais legais da aula, é que em 2014, se não me engano, por aí, essa mulher conseguiu a aceitação da família imperial para que fossem exumados os restos mortais da família imperial que está nessa cripta do Dom Pedro I e as imperatrizes. E esse daí é o crânio do Dom Pedro I. Eles abriram os túmulos, fizeram uma pesquisa super importante para o Brasil, trouxe à luz inúmeros fatos que eram mitos que eram repetidos e ela botou fim nisso. Descobriu-se, por exemplo, a altura do Dom Pedro, que ele, para os padrões da época, era um cara alto, que ele tinha, em torno de 1,70, enquanto a média era 1,50 e pouco, 1,58. Viu-se que ele era um cara até que forte. Descobriu-se, confirmou-se, na verdade, as histórias de que ele tinha fraturado costelas, caindo de cavalo quando mais jovem, que ele era aqueles cavaleiros que montavam no cavalo e saía com tudo, né? E ele teve uma queda muito forte e ele quebrou as costelas, inclusive talvez esse tenha sido um dos motivos que fez ele falecer de tuberculose tão rápido, né? Por essa incapacidade pulmonar que a fratura lhe causou. Aqui o túmulo como um todo, né? E descobriu-se também uma fratura no nariz. Talvez tenha sido dessa queda. Aqui mais imagens. Essa daqui, se eu não me engano, é a Leopoldina, a, a lápide dela. E a mais legal de tudo
essa daqui é a Imperatriz Amélia. Ela ficou extremamente conservada, porque quando foram fazer os funerais, duravam 3 dias, né? Eles colocavam alguns líquidos para conservar um pouco, pelo menos, o corpo, só que deu mais certo do que o esperado, né? Então, agora, 200 anos depois, quase da morte dela, quando abriram, ela estava intacta. Ela estava segurando uma cruz, estava inteira de preto, porque depois que o Dom Pedro morreu, ela ficou 30 e poucos anos de luto pela morte do seu marido, e assim foi enterrada. Outro mito que foi quebrado também, a Leopoldina não foi morta, vamos dizer assim, aspas, pelo Dom Pedro, tinha um boato que ele espancou ela acabou fraturando alguns ossos, e por isso ela teve um aborto, e o aborto realmente aconteceu, ela teve um aborto de um dos filhos, mas não tinha nenhuma fratura, então não foi por causa disso que ela faleceu. Aqui, uma reconstituição de como seria o rosto do Dom Pedro, efetivamente, por conta até dessa fratura do nariz, né? Tudo baseado no crânio, levaram os restos mortais para fazer tomografia nos hospitais, para vocês terem ideia como foi um trabalho realmente pesado, né? E essa mulher foi a que exumou o Van Hagen aqui em Sorocaba, né? Foi responsável técnica. Ela fez um livro que é o Novo Grito de Piranga, dá para se achar em sebo o livro, tranquilo, em que ela relata com mais detalhes tudo que foi achado, tudo que foi retirado de lá, de condecorações, né? O Dom Pedro foi enterrado com vestes militares portuguesas, condecorações. Muito, muito bacana, muito legal de se ver. E a cripta tá aberta à visitação, né? Até hoje. E outra curiosidade sobre a coroação do Dom Pedro I, essa é a moeda chamada peça da coroação, é a moeda mais cara do país. Foram feitas 64 peças na época, sobraram-se até hoje 16, metade está em Portugal, as que estão aqui em mãos de colecionadores e grandes instituições. O Itaú tem uma e está exposta em um museu do Itaú em São Paulo. A última que eu fiquei sabendo, ela foi posta a leilão e comprada por um brasileiro por cerca de 2 milhões de reais. Mas, já que não temos 2 milhões de reais, quem quiser ter um pedacinho da história, tem essa moedinha simpática que baixa-se muito tranquilamente, muito barata, que foi em comemoração ao centenário da independência do Brasil, que tem a efígie do Dom Pedro e do Epitácio Pessoa, que foi o presidente da época, da moeda, né? E uma moeda que circulou muito, é super tranquila de se achar e fica aí um relato histórico muito bacana. Um grande filme sobre esse período que dá para ver muito bem essas relações com a Leopoldina, com a Marquesa de Santos. É um filme dos anos 70, tem no YouTube e muito bom. Ele é um dos que foi mais fiéis à história, assim, as situações se passaram realmente naquela sala, naquela casa, sabe? É um magnífico esse filme, muito bom mesmo. Ó, Miguel, moeda especial em 2022, muito plausível. Vai ter abertura ainda do Museu Ipiranga também na mesma época, né? Vai ser legal de ver. E, pessoal, aí tem algumas recomendações extras, que tudo isso que eu baseei foi muito no Paulo Resutti, um grande pesquisador. É o cara que escreveu biografias do Dom Pedro I, Dom Pedro II, a Leopoldina, da Marquesa de Santos, ele que descobriu as cartas deles, e eu coloquei alguns livros dele no Classroom nosso, que ele disponibilizou em e-book agora na quarentena, de graça. Ele, se eu não me engano, foi um dos responsáveis técnicos também por trás da exumação do Dom Pedro I, mas isso eu não tenho muita certeza. Mas não será um problema, a gente vai poder tirar essas dúvidas com ele, porque com grande prazer eu consigo anunciar isso para vocês, que no dia 13 de maio agora, o cursinho fará uma live com o Paulo Resutti,
e em que eu vou estar lá, eu vou ficar mandando perguntas para eles, vocês vão participar também ali no chat, eu vou só ali para ficar mais organizando. E o Paulo Resulti vai entrar em live com a gente. Paulo Resulti, para quem além disso não sabe, Paulo Resulti foi o Prêmio Jabuti de Literatura de 2016. Ele é um dos best-sellers em história do Brasil hoje. É um cara simplesmente fantástico, um simpático, extremamente aberto e acessível. Então, pessoal, fiquem atentos. Logo mais já vai começar as propagandazinhas, né? A gente vai fazer uma artezinha bacana. Estou conversando aqui com ele, ajeitando tudo. E grande parte dessas recomendações que eu passei para vocês foi dele, nas lives deles, dos vídeos. Esse filme, inclusive, foi uma recomendação dele. É um cara que está nos bastidores da história do país. Então, pessoal, eu espero de verdade que vocês prestigiem essa live, que vai ser um evento ímpar. Espero que vocês vejam esse filme, que foi muito bom. Deem acesso ao Instagram e ao canal do Paulo Resulti, que ele fala muito sobre isso de uma maneira bem simples e tranquila. Também vai tirar muitas dúvidas de vocês. E espero que tenham gostado da aula de hoje. Que essa aula dá para se estender para inúmeros lados. Aí, se quiser, a gente faz até algumas aulas extras, né? De falar mais da relação do Dom Pedro I com a Marquesa, falar mais da Leopoldina, falar mais de José Bonifácio, são figuras históricas importantíssimas. É que, como a gente tem o tempo limitado, a gente tem que acabar dando foco em coisas que a gente sabe que vai cair no vestibular, né? Um dia do FICO, um decreto do Cumpra-se, né? E coisas assim. Mas são figuras históricas incríveis, desde a Maria Louca, Dom João VI, com todas as suas bizarrices, Carlota Joaquina ninfomaníaca, Dom Pedro I, esse príncipe brasileiro, e por aí vai, tá? Pessoal, de verdade, eu agradeço pela atenção, por terem ficado. Espero que tenham gostado da aula. No que precisarem, estou à disposição de vocês. Estou ali no grupo do WhatsApp, Classroom, Instagram, onde vocês quiserem. E vejam depois os livros dele, nem que seja para dar uma folhada lá no Classroom. Sigam ele no Insta e logo mais a gente vai ter essa live. Tá, pessoal? No mais, eu vou ficando por aqui. Quem quiser aí depois tirar dúvida, pode vir, tá, pessoal? De verdade, muito obrigado por tudo e se cuidem. E, pessoal, lembrando, já vou disponibilizar isso tudo no Classroom, essa aula.